Vamos ao sorteio do quarto tema. O tema é meio ambiente. Carlos. Muito bem. Quem responde é Eduardo Leite. Quem comenta, Luiz Zacarias. Candidato, a emergência climática é uma realidade. Vivemos tantos períodos de seca quanto de fortes chuvas. Em Santo André, claro, não é diferente. Santo André é uma das cidades que também mais sofre com enchentes aqui na nossa região. Caso o senhor seja eleito, qual será a sua estratégia na área de drenagem para conseguir reduzir esse problema diante da emergência climática? Hoje nós temos muitas áreas em Santo André que ainda sofrem com as enchentes. Na Vila Sá, por exemplo, toda a marginal do Ribeirão Oratório, nós temos várias comunidades que sofrem com as enchentes. No Jardim Bom Pastor, a marginal do Córrego Guarará, né, Santa Terezinha. Então, tem várias áreas hoje da nossa cidade que a população sofre muito com as enchentes. E, para isso, é preciso de recursos para investimento. Eu estava dizendo anteriormente que eu conto com o apoio do deputado Marangoni para cobrar ao governo do estado recursos para a gente investir em Santo André, e do ex-governador Márcio França e do ex-governador Geraldo Alckmin, que hoje estão ocupando 2 ministérios no governo federal, para trazer investimento em Santo André. Nós precisamos trabalhar, atuar para fazer toda a recuperação do Ribeirão Oratório, que hoje está extremamente sobrecarregado. Nós temos ali a parte de São Paulo, já há muitas casas praticamente em cima do rio. A parte de Santo André bem estruturada, dá para fazer, se tiver apoio do governo do estado e apoio do governo federal, e implantar políticas preventivas, né? Infelizmente, muitas famílias ainda vivem nessas áreas, são extremamente afetadas pelas enchentes, nos períodos de cheia, porque não há fiscalização sobre o descarte irregular de lixo nos rios. 1 minuto e meio, candidato. Luiz Zacarias. Bem, a questão do meio ambiente, a gente tem acompanhado, eu, pelo mandato que eu tenho de vereador 5 vezes vereador, 5 mandatos, percebi que Santo André evoluiu bastante. Porém, nas áreas de divisas de município, continua ainda alarmante a questão das enchentes, porque falta de investimento não só da parte do município, também do governo do estado. É onde entraria uma participação e interação forte com o consórcio intermunicipal. Nós temos o Ribeirão dos Meninos, que atravessa ali, vem de São Bernardo, passa pelo Bom Pastor, vai até São Caetano. Nunca foi limpo. A última vez que foi limpo foi na época do doutor Brandão ainda. Quer dizer, aquele rio, aquele córrego está cada vez mais impossível até de fazer limpeza diante do número de lixo que tem naquele córrego. Nós temos região lá no Bom Pastor, da vila, lá onde falado aqui na região de Santo André, que muitas das vezes precisaria de uma assistência melhor na questão de manutenção, limpeza dos bueiros, das galerias. Nós temos ainda na cidade 20% ainda para ser ainda esgoto tratado em periferias, tem comunidade ainda com esgoto céu aberto, tem muita coisa para ser feita ainda, mas assim, a participação do governo municipal é importante. A questão da drenagem tem que ser feita na limpeza das galerias, como eu disse, nos bueiros, que hoje está aquém daquilo que precisa. Santo André hoje precisa de um apoio do consórcio intermunicipal, precisa de uma parceria junto com todas as demais prefeituras vizinhas, que hoje não acontece. Brigas entre prefeitos dificultam muito as questões de vizinhos, questão ambiental e questão de saneamento urbano. 1 segundo, 1 minuto para réplica. Esse tema é muito importante. Muitas famílias, como eu disse, hoje sofrem com as enchentes. É muito triste uma pessoa perder todos os seus bens, ter a sua vida em risco, porque quando mora perto de algum rio e sofre com o transbordamento desse rio, sofre com as enchentes. Então, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas, né? O nosso governo vai ser um governo que faz, mas um governo que escuta e se coloca no lugar do morador e da moradora da nossa cidade. Outro dia eu estava andando ali na região do Parque Novo Oratório, na Rua Almada e na Rua Tabasca. Ali vira um rio aquelas ruas quando a gente tem época de chuvas fortes, assim como ali na Vila Sá, na Planaltina, né? Quantas famílias ali todos os anos vivem angustiadas quando começa a relampear. As pessoas ficam apavoradas. Então, a gente precisa buscar responsabilizar o Estado pela sua parte. Tempo esgotado, 1 minuto para tréplica. Então, a questão das enchentes da cidade tem os dois lados. Primeiro, a manutenção, a limpeza dos córregos, canalização, principalmente em alguns lugares da cidade.
questão de saneamento básico, como eu disse agora há pouco, mas o principalmente é o pós também. Após a enchente, que muitas das vezes deixa as pessoas sem abrigo, desabrigadas, esgoto dentro de sua casa, as ruas praticamente inundadas, questão de saúde pública principalmente, a questão da limpeza pública após a enchente, as pessoas que moram nas encostas desses córregos, desses rios, que não estão sendo assistidas pela gestão, corre o risco, sim, de uma chuva forte, levar aí vários barracos aí adentro. Então, é um trabalho muito sério que tem que ser feito, não só na questão da prevenção, também na questão do colocar o lixo no horário certo, na hora certa, que muitas das vezes hoje a população coloca o lixo de manhã, chega à tarde, ele está lá no bueiro, lá dentro, próximo ao Ribeirão, justamente ocasionando, facilitando a enchente. Falta uma política de educação na questão do meio ambiente e na questão também do lixo da cidade.